A paz do nosso Senhor Jesus, povo santo, povo de Deus, paz do Senhor, para você que é crente e bem-vindo para você que é desigrejado e está dando uma folheada aqui nos vídeos. Quero dizer para você que provavelmente seja desigrejado, que eu não sou sua inimiga. Eu sou alguém que fiz parte desse movimento e tenho um testemunho não muito bom a respeito deste caminho ao qual vocês hoje preferem seguir. E hoje eu vim trazer uma reflexão que eu tive esses dias, né? Que o Espírito de Deus, ele me deu a graça de ter esse entendimento. E para essa reflexão eu trouxe o versículo, o capítulo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Aliás, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Peço aos irmãos que não levem em conta este barulho que vocês estão ouvindo, tá? Eu ia fazer vídeo ontem, não fiz devido que estava muito barulho aqui, próximo à minha casa. E hoje eu não vou deixar de fazer vídeo por causa desse barulho. Eu acho que os irmãos estão conseguindo me entender, né? Enfim, vamos lá. Por que eu trouxe essa reflexão? Eu trouxe uma reflexão e uma interrogação para você que é desigrejado. Cadê os seus frutos, desigrejados? Quais são os seus frutos? Essa é a reflexão que eu vou trazer para você hoje. O que é que os desigrejados têm feito de positivo para o povo de Deus, para o reino do céu? O que? Tendo em vista que acabei de ler aqui no livro de Mateus capítulo 7, no versículo 18, não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Eu quero falar acerca do que eu vivi com os desigrejados. Não pode uma árvore boa dar má frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, quando este capítulo fala isso, não pode uma árvore boa dar maus frutos, ele não está se referindo necessariamente e excepcionalmente para pecados. Por que não? Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz do sacrifício de Jesus uma farsa. Jesus veio para salvar pecadores, não é verdade? Este versículo, para a glória de Deus, ele tem várias interpretações, não fora do contexto, é claro, mas espiritual. E Jesus, ele quer falar com você esta manhã de maneira espiritual para você desigrejado, para te alertar quais são seus frutos. Esta interrogação que eu vou trazer para você. E eu vou logo adiantar para você que não venha dizer que esse capítulo, esse versículo tem uma visão limitada só a pecados. Mas eu quero trazer uma reflexão, uma revelação que Deus me deu, mas no contexto do que vocês estão vivendo.
e do que eu posso falar com propriedade, porque eu fui 2 anos desigrejada, irmão. Então, eu posso falar com bastante propriedade. Eu fui 2 anos, quase 3, irmãos, desigrejada. Você tá entendendo? E eu quero fazer uma pergunta novamente. Quais são seus frutos? Levando em conta que vocês, desigrejados, não todos, mas a maioria, estão sendo doutrinados com doutrinas de demônios. Por que eu digo doutrina de demônio, irmãos? Eu vou dizer algo. Uma das abominações que saíram da minha boca. E que é a que mais impacta na minha mente, mais me deixa perplexa até hoje. Que foi o que eu confessei: Jesus não é Deus. Pode, aleluia, glória a Jesus, uma árvore boa dá maus frutos? E eu não estou falando aqui de qualquer mau fruto, de um pecado. Não existe pecado maior do que rejeitar o Filho de Deus. Irmãos, você rejeitando o Filho de Deus, você rejeita qualquer possibilidade de ser uma pessoa boa. E eu, sem entendimento nenhum, irmãos, eu declarei isso na minha vida, achando eu que estava sendo revolucionária, porque eu aprendi com vocês que vocês são seres assim, extraordinários, quase que sem pecados. Porque vocês falam do crente de uma maneira tão, como eu posso dizer, de uma maneira tão dura, como se só eles pecassem. Como se na humanidade não houvesse ninguém que errasse. Só eles. Irmãos, quando a gente liga o jornal, a gente vê que a humanidade está um caos. As pessoas fazendo coisas horríveis contra o seu próximo. Irmãos, no tempo que eu assistia jornal, hoje eu não assisto mais, irmãos. Eu não estou nem aí. Estou preocupada em me salvar, ler a Bíblia, aleluia, me santificar, ajudar quem eu posso. Mas no tempo que eu assistia ao jornal, hoje eu não gasto mais meu tempo assistindo jornal. Irmãos, tava um surto de feminicídio, um surto de pedofilia, um surto de assassinato de crianças pelos seus próprios pais, parentes. Muitos assaltos, muita gente não só assaltando, mas matando. E eu assisti um programa de TV aqui, aí tinha um momento daqueles jornalistas falar do Instituto Médico Legal daqui, de onde eu moro. Irmãos, e não era só um, não era só dois, não era só três, eram vários corpos que davam entrada só por crimes, fora as pessoas que faleciam por doença. Você tá entendendo? Tinha exclusivo a matéria só para falar assassinato por arma de fogo, assassinato por arma branca, assassinato a pedrada. Irmãos, por enforcamento. Irmãos, o desigrejado só acusa o crente. Olha, a única ferramenta que os desigrejados têm e a humanidade corrompida, que não quer saber de Jesus, tem, é a acusação acerca dos pecados contra o crente. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: Jesus é mentiroso para você? Jesus veio salvar quem? Pecadores. Hoje eu estou aqui trazendo a palavra para você. Hoje você pode olhar para mim e dizer: que mulher de Deus. Mas houve um tempo que não era assim, irmãos. Eu tenho coisa para contar, eu tenho testemunho para contar sobre a minha vida, sobre várias coisas que eu vivi e da transformação que Deus fez na minha vida. Uma pessoa que não se dava bem com os pais, uma pessoa que não se dava muito bem também com os irmãos, uma pessoa que em qualquer canto que chegasse, se você ousasse falar algo que me contrariasse, provavelmente eu já iria brigar com você ali, porque eu sempre tive um temperamento muito forte. E uma pessoa destemida também.
E se você falasse qualquer coisa, você podia ser quem for, irmão. Eu ia brigar com você, eu ia bater de frente com você, sabe? E era uma pessoa que incomodava. Era uma pessoa que gostava de fazer justiça com as próprias mãos. Era uma pessoa que fazia inúmeras coisas erradas. E hoje eu estou aqui. E eu fui resgatada por Jesus, pela palavra dele, mas pelos irmãos que me ajudaram. Lá na igreja evangélica. Aí você não entende isso, mas é assim. É mistério de Deus. Porque o diabo pode ter religião e o crente ele não pode ter religião? Por quê? Você quer dizer que Jesus é menor do que esses deuses pagãos? Que ele não pode ter uma religião? Isso de, religião. Não pode ter religião. Jesus não compactua com religiões. Jesus não tem templos. Jesus não precisa disso. Não, ele não precisa. Nunca precisou, mas eu e você precisa. É necessário que tenhamos uma liderança eclesiástica. É necessário, sabe por quê? Porque vai ter uma ordem, vai ter um controle, vai ter uma decência. Na palavra do Senhor vai nos dizer também que o nosso Deus, ele deu talento para nós. Uns para pastores, outros. E ele vai dizer dos cargos, quem entende de Bíblia aqui vai saber do que eu estou falando. Você está entendendo, irmão? Tudo que tem hoje na igreja é bíblico. E o desigrejado está se levantando contra. Mas eu quero perguntar a você, o que você está fazendo para o reino? Fora acusar os únicos que adoram a Jesus aqui na terra. Mas o católico adora. Não. Ele pode conhecer Jesus, né? E até nos dias de quaresma lá, quando mandam dar o beijo no Jesus morto lá na cruz, né? Ele ir lá e beijar e ver Jesus lá naquele crucifixo grandão ainda pendurado lá. E dizer, eu sei quem é Jesus. Mas se você for mais a fundo, você vai ver que ele não sabe direito quem é Jesus. Ele sabe bem pouco. Não lê a Bíblia. Porque se lesse, se libertava. Aí você pode dizer, mas eu sou do Espiritismo e a gente conhece Jesus. Mas tem uma visão distorcida. Todas as outras religiões têm uma visão distorcida acerca de Jesus. Todas. É só estudar, irmão. A única religião que tem uma visão límpida sobre Jesus, sobre Deus, é a evangélica. Você pode não aceitar, mas é assim. Contra fatos não há argumentos. Pelos seus frutos os conhecereis. Acabei de contar um pouco da minha história para você. Hoje, irmãos, eu me seguro muito para não brigar. Porque a palavra do Senhor diz, minha é a justiça. Eu me vingarei dos seus inimigos. Não precisa eu me vingar. Deixa ele cuidar. Perdoa. Ora pelos que te perseguem. Quantas pessoas me fizeram mal e eu tive que pedir desculpa. Tive que fazer as pazes. Tive que pegar na mão. É humilhante, irmãos. Só quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Jesus. É a palavra. Eu aprendi através da palavra, através de irmãos. Pelos seus frutos os conhecereis. Quantas igrejas se reúnem? Quantos, assim, não digo todas as igrejas que reúnem de uma vez só, mas quantos pastores, dirigentes se reúnem para sair, nem que seja um dia no mês ou um dia na semana para sair, levando uma palavra para as pessoas na rua, falando de Jesus. Quantas pessoas aqui podem dar testemunho que foram alcançadas por Jesus? Através de um crente que foi lá e levou uma palavra, irmãos. São inúmeros casos. Inúmeras pessoas que tiveram vidas transformadas através de Jesus, sim. Mas também através de um irmão que levou Jesus.
de um irmão crente que está fazendo ID. E quem é que está fazendo ID hoje? É o crente, não tem mais ninguém que está fazendo ID, gente. Esses desigrejados surgiram agora, brotaram de não sei da onde. Mas não estão fazendo ID. Quando você vai falar com o desigrejado, ele não está preocupado em fazer você conhecer Jesus. Não. Ele está preocupado em trazer uma tal de uma verdade para quem já conhece Jesus. E essa tal dessa verdade, ela não é a verdade absoluta e não é uma verdade libertadora. Porque a verdade que deve ser dita é a verdade de Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Exortação acerca de pecados, irmãos, a gente faz lá dentro da igreja. Mas de primeira mão a gente leva Jesus para as pessoas. E o intuito do desigrejado é só acusar, para derrubar a igreja. O desejo dele é que a igreja acabe. Todo desigrejado, por mais que não tenha consciência do que está fazendo, o foco dele é mostrar que a igreja está errada e que ela tem que fechar as portas, que ali só tem heresia. Eu digo porque eu fiz isso inconscientemente. Todo crente que eu encontrava, eu queria libertar ele dos aprisionamentos da senzala, dos crentes. Porque esses crentes sem vergonha, ladrões. Comecei logo a generalizar. Irmãos, é uma coisa assim que é surreal. Quando a pessoa cai, é difícil sair. Aí eu quero perguntar a você de novo, desigrejado, quais os seus frutos? Tá saindo nas ruas pregando o evangelho? Tá? Tá disposto todo dia, na semana, ou 2, 3 dias na semana, abrir as portas da sua casa para o povo entrar, para cultuar Jesus? Reunir as pessoas para cultuar Jesus? Sem discriminação nenhuma? Porque o crente, ele é dito como alguém que tem preconceito, que discrimina. Mas isso não é verdade. O crente, ele não aceita que a pessoa que aceitou Jesus, que já está no caminho, conhece a verdade, sabe o que é certo e errado, venha a cometer certos erros. Venha a cultuar outros deuses, sendo que ele já conhece a verdade de Jesus, que só ele salva, só ele liberta, só ele é Deus. A gente não aceita essas coisas, mas a gente crente, irmãos, a gente acolhe de gatos a cachorros. Irmãos, olha, eu vou citar aqui um canal, Semeando Vida, para você dar uma olhada nesse canal. Você vai ver os frutos dos crentes. Ah, que coisa linda. Não pode uma árvore má dar bons frutos? Eu não estou falando de pecado. Do pecado de, o irmão que fez de errado, fez aquilo. Eu quero lhe dizer, o joio está no meio do trigo. Tem irmão que vai falhar. Eu posso falhar, irmãos. Eu tenho que pedir perdão a Deus quase todo dia. Porque a Bíblia fala que a gente peca até no nosso pensamento. Se você pensar em fazer o mal a alguém, você já pecou. Por desejar fazer o mal. Você está entendendo? Eu acabei de dizer o que Jesus disse acerca dos que dizem que não tem pecado. Jesus não veio para santos. Se você fosse santo, você era um anjo lá no céu, um arcanjo, tinha sido arrebatado igual a Enoque. Não. Você é pecador, nós somos pecadores, mas a diferença entre o que serve e o que não serve, que tem temor de Deus, é que ele não aceita o pecado, que ele bate contra. Que ele pede misericórdia ao Senhor. Deus, vem me ajudar, eu não quero mais pecar. E mesmo assim acontece a pessoa pecar, é normal. Mas não é normal se acostumar. Aí o desigrejado se aproveita de um deslize de um crente e de outro que às vezes se infiltra para fazer o que é errado. Ou então que perde a cabeça mesmo, estando fazendo já as coisas certas, conhecendo a verdade, aí cai num deslize. Acontece. Se você desigrejado hoje abrisse uma igreja, você ia ver. Ou então começasse a fazer regularmente reuniões na sua casa, você ia ver o que é lidar com pessoas.
São divergências de pensamentos. Você às vezes está num nível de intimidade com Deus que outra pessoa não está. Você está entendendo? Aí o desigrejado vem, não, porque fulano fez isso e aquilo de errado. O crente é crente e errou. E o mundo? E no mundo, quando você assiste o jornal, tanta gente fazendo coisa errada. Por que vocês não se levantam contra a humanidade? Também, só é contra o crente. É perseguição isso. Aí eu te pergunto, cadê os seus frutos, desigrejado? Qual foi a alma que você libertou para Jesus? Hein? Ou você só está preocupado em fechar as portas da igreja e aumentar o número da sua... Alguns dizem que já é uma nova religião. Vocês têm que levar Jesus para as pessoas, a palavra do Senhor, o evangelho. Deixa a acusação para lá. Irmãos, essa acusação é tão diabólica dos desigrejados que é engraçado. Eu participo de lives constantemente de pessoas que eu conheço que são desigrejadas e, irmãos, é comum entrar um ateu, um satanista e junto com o desigrejado começar a detonar o crente. É normal, é como se eles fossem assim amigos em comuns, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque é o mesmo intuito. O satanista, o ateu, quer que as portas da igreja fechem. Porque ele não quer saber de Jesus. Ele detesta Jesus, ele detesta o povo de Deus. Aliás, eles detestam. Aí vem um desigrejado achando que é o revolucionário. Mas não é. Estão no mesmo caminho desses. É só você olhar, irmão. Não tá acreditando no que eu tô falando? Entra no live de desigrejado pra você ver o que você vai achar de satanista, de gente que é de tudo, menos de Jesus. E você vai encontrar também um monte de desigrejado falando que Jesus não é Deus, falando que a Bíblia não é sagrada, desfazendo tudo que está na Bíblia. Irmãos, esses dias eu estava assistindo uma live e eu também tive acesso a esse conhecimento que eu vou falar agora, de que Moisés era o diabo. Era o diabo e porque ele tirou o povo de Israel lá do Egito, se ele era o diabo. Sem noção isso. Como? Não tem condição, irmão. Você está entendendo o que é esse desigrejado? Vocês estão vendo quais são os frutos de vocês? Fruto podre. Fruto envenenado. Abra o teu olho, desigrejado. Eu não sou sua inimiga. Eu já fiz parte de vocês. A minha mente é aberta. Se não fosse, eu nunca teria nem saído. Eu estava procurando Cristo, a verdade. E quando eu cheguei em vocês, nossa, que história linda. De superação, povo justo, só gosta do que é certo. Chega a brilharam os meus olhos quando eu vi aquelas histórias. Então, não, porque tem pastores, não tem irmãos que é isso, é aquilo. Aí você olha assim, realmente, tem pessoas que faz isso, faz aquilo. Irmãos, e quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a lembrar dos mínimos detalhes, das mínimas coisas. Um dos motivos, além da esfriação espiritual minha para me sair da igreja, foi porque eu não gostei do negócio que o pastor falou no estudo bíblico. Não gostei da maneira que ele falou. Juntou o útil ao agradável, eu já estava com vontade de sair, já estava passando por ataque. Já estava conversando com o desigrejado que estava fazendo minha mente, uma desigrejada, dizendo que a igreja não é coisa de santo, não sei o quê, que os pastores não prestam, não sei o quê. Irmão, saí, unir o útil ao agradável, sair. Você tá entendendo? E foi por isso. Você tá entendendo? E aí o desigrejado se apega a isso. A coisas pequenas, coisas grandes também podem acontecer. Mas é mais difícil acontecer. Mas acontece. Agora eu quero saber os frutos. Quais são os frutos? Irmãos, assista esse canal Semeando Vida. Você vai ver inúmeras pessoas dizendo: eu era usuário de droga, eu era da macumba, eu era satanista, eu roubava, eu já matei várias pessoas.
Eu desejei a morte dos meus pais. Eu tramei a morte da minha mãe. Eu era presidiário, matei várias pessoas. Irmãos, vocês vão ver inúmeros frutos. E todos eles falando, veio um crente e falou de Jesus para mim. Me mostrou o evangelho, me levou para a igreja. Esses são os nossos frutos. E o seu, cadê? Cadê o seu, desigrejado? Não tem. Seu fruto é engano, é envenenamento. Primeiro que quando você vai dizer que, tô libertando alguém, você não leva Jesus. Você quer libertar com acusações falando mal dos outros. Que libertação é essa? Se quem liberta é Jesus. Isso tá mais pra fofoca. Isso tá mais pra difamação, pra calúnia, ainda generalizando. Sendo que não são todos, né? Por causa de um que você vai generalizar. Aí talvez você olhe pra mim, sim, você tá generalizando os desigrejados. Irmãos, olhe como eles são. Entre no meio, dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha, mas vigie e ore, peça ao Senhor força para não ser enganado. Olhe o que é que sai da boca deles, as afirmações que eles fazem. Irmãos, é um ou outro que quando eu apresento os motivos pelo qual eu saí, se indignam. Aí diz, não, mas nós não somos assim. Mas, irmãos, agora eu tenho que ser... Eu vou buscar ter mais inteligência quando eu for debater com o desigrejado. Eu não vou apresentar logo as questões a qual me fez sair. Eu vou deixar eles falarem. Porque perto de mim, muitos deles não vão falar heresias. Porque sabem muito bem do que é que eu estou falando. A primeira ferramenta deles é começar logo a acusar. Não, que o pastor é ladrão, que o irmão é adúltero e não sei o que, não sei o que. Aí ele já lhe pega aí. Porque você também não pode falar pelos outros, né? E todo crente pode ter alguma referência de algum irmão que não está muito preocupado com o reino. Não é verdade? Aí você já fica logo acuado pelas acusações. E aí você já dá logo para trás. Mas aí toda vez que eu chego contando as heresias que eu falava, as abominações que eu falava, que eu aprendi, aí ele já diz, não, mas eu não sou assim. Será? Porque eu acho difícil, irmãos, alguém ter a nobreza. Não querendo ser bom não, aqui não. Mas eu acho difícil alguém ter a nobreza de chegar e reconhecer. Não, realmente. É desse jeito mesmo. Eu vejo que é desse jeito. E quando eles talvez confessam que realmente tem uns deles que são assim, eles mesmo assim eles vão dizer que não sou eu, são eles lá, viu? Não tem nada a ver. Mas a base desse negócio de desigrejados é essa heresia, desconstrução da fé. Alguns que não entenderam estão iludidos com a conversinha bonita que os desigrejados chegam, os pioneiros, né, os criadores chegam com a conversinha de acusação. Não, porque tem um irmão lá que é chato, tem um irmão lá que só quer saber de oferta, tem um irmão lá que só quer saber desaparecer. A pessoa já se deslumbra logo com essa conversinha e começa a defender com unhas e dentes. E faz vistas grossas para as heresias que são ditas, para as coisas malditas que são ditas. A pessoa fica cega, irmãos. É um espírito de engano. E é só Jesus para libertar. Aí eu vou fazer de novo a pergunta. E eu quero que você pense bem. Desigrejado, quais são seus frutos? Pense nisso. E aqui eu encerro este vídeo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Leia a Bíblia.